Nós temos muito o que aprender, muito mesmo, com a geração de adolescentes atuais. Eles são conectados, tuitados, facebookados, eles estão aí na mídia, eles estão conectados no que acontece no dia a dia. E a gente, como professor, líder do Ministério dos Adolescentes, nós precisamos parar um pouquinho para aprender com eles. Claro que nós temos muito a ensiná-los, mas a gente também pode aprender a como trabalhar com eles, extraindo deles ideias interessantes. Por isso é que nós decidimos conversar com um grupo de adolescentes, na tentativa de aprender com eles, na tentativa de obter deles ideias, sugestões de como podemos liderá-los, ministrá-los, ensiná-los, inspirá-los a sobreviver neste mundo difícil, firmes na fé em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que esta vai ser uma grande aventura para a qual convidamos você a participar juntamente conosco neste processo da aprendizagem com quem é mais jovem e mais moço do que nós. Vamos lá? É muito bom ter vocês aqui. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Vocês fazem parte de um grupo muito importante da Igreja Adventista, que são os adolescentes. Nesse momento histórico da Igreja, nós estamos reunidos para a realização de um trabalho muito importante. E eu queria que a Sônia falasse para vocês a importância desse nosso encontro aqui. Muito bem. Esse próximo ano será um ano em que vamos inaugurar um novo departamento na igreja. É o Ministério do Adolescente. Até então, vocês estavam debaixo da responsabilidade do Ministério da Criança e Adolescente. Mas com isso, a gente não tinha muito tempo para trabalhar com os adolescentes. E agora, sendo um departamento específico, nós queremos descobrir maneiras interessantes de colocar vocês para trabalharem na igreja, para atuarem mais, para participarem mais das atividades. E vocês estão participando de um treinamento para professores de adolescentes, onde a gente vai conversar com vocês e nós vamos sugerir algumas ideias que eles poderão ter para a criação deste novo departamento. Sejam todos bem-vindos. Então, a nossa primeira pergunta, a gente queria saber o que é ser um adolescente para você? Eu acredito que, principalmente, ser um adolescente é ter várias ideias ocorrendo numa cabeça só, sem saber um ponto inicial, um ponto final, sem saber qual caminho realmente seguir. Porque são diversas informações, todo minuto, toda hora, que passam, vêm, ficam, e a gente nunca tem uma certeza definitiva daquilo que a gente quer, ou daquilo que a gente precisa. Incomoda vocês serem identificados ou classificados como adolescentes ou não? Não. Não? Não. Eu gosto muito. Você gosta? Mas tem algumas pessoas também que pulam a fase de juvenil já para jovem. Elas não querem ser adolescentes. Tem muita gente que é assim. E por que será que eles não gostariam de ser adolescentes? Porque vocês acham que alguns pulam dos juvenis para os jovens e não querem parar? Não, acho que é a vontade de ser adulto também. Tem muita criança que já quer ser adulto, não passa fase por fase. E isso é bom ou é ruim? É ruim. Ah, eu acho que é ruim. Incomoda, assim,
vocês ser identificado, por exemplo, com meninos e meninas mais novos, assim, 10, 11 anos, ou se gosta de estar com eles, ou se vocês fossem escolher, vocês prefeririam estar com um grupo um pouquinho mais velho, assim, do que vocês? Ou preferem ficar só com a turma da idade de vocês, os realmente adolescentes? Mais velhos. Mais velho. Mais velhos? Mais velho. Às vezes as pessoas também da nossa idade porque entende melhor. Eles não têm a mesma cabeça que a gente, né? Porque tem o mesmo pensamento que a gente, concorda que tudo entre aspas que a gente fala. E eu acho que também os mais velhos, eles têm mais coisa pra passar pra gente do que os mais novos. Eles podem dar mais conselhos, eles Tem mais entendem o que a experiência. gente pensa e sentem com mais facilidade do que aqueles que ainda não passaram por isso. Os mais velhos que vocês gostam de estar, por exemplo, jovens de 20, 23, 24, 25 anos, são normalmente universitários, estão saindo da universidade. Essa turma é legal para vocês conversarem com eles? Não muito mais velho, porque senão fica chato, porque muito mais velho é muito maduro, aí quer que faz as coisas muito certinho, e isso aí é chato. Mas tipo, Não, mas nessa lá idade- até 17 anos tá 18, 19. Tá Ah, bom. tá. Acho que tem as mesmas ideias. Ainda tem parecidas ideias. E o universitário? Eu acho que vai. Também, universitários. universitário é bom. Muito bem, professor. Como você pôde ver, os próprios adolescentes têm algumas dificuldades em definir essa fase. Além disso, você pode perceber que eles são uma fase muito especial. Eles têm dificuldade em se relacionar com os menores. Aliás, eles não têm prazer em atividades junto com eles. Gostariam de poder participar do grupo dos jovens, mas mesmo assim ainda se sentem um tanto à parte. É por isso que está nascendo esse departamento, esse ministério, um ministério especialmente criado para eles. E é por isso que você precisa criar atividades onde eles possam interagir o máximo possível, onde eles possam estar sempre juntos. Este é um desafio para você. Quando vocês estão trabalhando ou se divertindo, preferem fazer isto sozinho ou em grupo? Em grupo com certeza é bem melhor. Por quê? Qual é a diferença? Ter uma interação, né? Tem aquela pessoa com que você pode conversar, se divertir, brincar. É bem melhor do que passar o tempo. E no grupo que vocês estão sempre juntos, você acha que você influencia mais seu grupo ou é mais influenciado por eles? Porque todo mundo influencia alguém, né? Eu não me deixo influenciar porque eu tenho um pensamento próprio. Tem um ponto que você influencia e tem um ponto que eles te influenciam. Eu acho que é uma troca de influências e tal. Só que quando você tem um pensamento, você deixa se influenciar até certo ponto. Você vê que se aquilo vai te acrescentar, você deixa influenciar. Falar que isso é bom, tal, aprender, ver isso e tal. Só que se você vê que, a partir daquele momento, ele vai contra a sua ideologia, aí você já não pode deixar me influenciar. Porque querendo ou não, a gente recebe influência. A nossa parte é saber qual a influência que pode vir para o bem e qual a influência que a gente deve reter, que a gente deve jogar fora. Mas no grupo que vocês costumam caminhar, cada dia, esse grupo, como que é? É um grupo assim que tem ajudado, tem influenciado para o bem, ou realmente é aquele grupo que vocês têm que estar todo o tempo fazendo essa distinção que você falou, Giovanni? Então, tem grupos diferentes. Tem o grupo que a gente anda da igreja e o grupo da escola. Da escola O da escola a gente sempre tem que estar retendo a influência, sempre tem que estar jogando fora algumas coisas. Tipo, chegando até algum certo ponto. Na igreja a gente recebe sempre boas influências, algumas vezes ruins, mas na maioria das vezes boas. E isso acaba sendo bom pra gente. Esta é a realidade. Quando a gente é adolescente, nós gostamos de estar em grupos. A comunidade faz bem para o adolescente, dá segurança para ele. Existe uma identidade com os amigos muito forte. E nesse momento o grupo pode exercer uma influência positiva ou negativa nas decisões dos adolescentes, dependendo da característica do grupo e da liderança. Por isso você, como professor, precisa se preocupar em prover aos seus adolescentes atividades explorando essa realidade própria da idade, que é estar e gostar de participar de um grupo. O
O seu grupo deve tentar os adolescentes a fazer coisas boas, a viver a vontade de Deus e aquilo que Deus sonha para a vida deles. Se eles passarem por esta fase sendo assessorados por você como professor, pela igreja, pelos seus pais e por um grupo de amigos, ótimo, eles passarão por essa fase de forma muito tranquila, o que vai ser útil para a vida deles. Portanto, este é o seu desafio, envolvê-los e trabalhar com eles através de grupos. Como é a sua vida espiritual? Que nota você daria para a sua vida espiritual? Eu estou muito feliz com a minha vida espiritual. Eu acho que eu nunca estive tão ligada a Deus quanto eu estou agora. Eu estou muito feliz porque tem várias amigas minhas que estão indo para a igreja por conta do testemunho. Eu nunca li tanto a Bíblia, nunca li tanto a lição da escola sabatina e isso me deixa muito feliz. Eu acho que eu nunca estive tão próxima de Deus como hoje em dia. Nem sempre eu estudo diariamente a lição da escola sabatina. Eu leio a Bíblia, faço o ano bíblico certo, só que o problema é a lição da escola sabatina. Eu vou um pouco mais além. Faz uns 6 meses que eu não toco na minha lição. É sério. Todos leem a Bíblia todos os dias? Ou quem não lê? do ano Todos os bíblico. dias? Você faz ano bíblico? Só por isso também? Então, Você lê a meditação todos os dias? Fazem culto de manhã? Eu faço. Aí à noite também. Algumas Então, casas não tem culto. O pastor... Tem então, casas que não tem culto? A minha. Não tem. Na minha família só eu sou adventista. O bom é Lê, que né? na escola já tem a meditação, então de manhã eu não faço, mas os dias que eu não De manhã tenho eu faço. aula, Culto em si não, mas eu aprendi com meu pai que a gente sempre ora. Geralmente a gente chega no carro, antes dele dar a partida no carro toda, a gente faz uma oração, todos os dias, sabe? Já até é rotina. Como é que é a vida prática da oração de vocês, assim? Você tem um momento de oração pessoal, assim, que você fica sozinho, você diz assim, agora eu vou orar. Existe isso na vida de vocês? Antes de dormir. Antes de dormir, tá. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar, antes de dormir, antes de comer. Às vezes, quando, sabe, não tem nada pra fazer, vamos orar então, né? Eu acho que isso é muito bom, é muito gostoso. E uma outra coisa relacionada com a vida espiritual. Vocês têm dificuldades para falar para os amigos de Jesus ou da fé de vocês, ou vocês falam para eles com naturalidade, assim? Eu não tenho. Agora que eu achei tipo um grupo bem legal na escola, agora dá pra falar, mas tipo, pessoas que eu não conheço muito, assim, tipo, pra falar, eu não tenho muita dificuldade, mas é um pouco mais difícil do que com pessoas que eu conheço, assim, convivo diariamente. E vocês também gostam de, ou participam, o que vocês acham daqueles momentos de louvor na escola sabatina? Vocês gostam de cantar? Vocês cantam hinos em casa? Vocês têm, aí eu não sei onde vocês guardam, armazenam as músicas, mas vocês têm esse hábito de ouvir músicas também religiosas? As músicas que cantam na igreja? Sim. Como ele disse. Então, às vezes quando eu tô em casa, eu tô escutando músicas assim que não é da igreja, eu paro, nossa, mas por que eu tô escutando isso? É tão mais... Eu me sinto melhor escutando músicas da igreja. Aí eu pego e coloco e eu me sinto bem melhor. Mas vocês acham que ela substitui a leitura da Bíblia, assim, a oração? Não. Cada um no seu... Só ajuda um pouco também. E eu quero voltar àquela pergunta sobre a lição da escola sabatina. Por que a maioria de vocês parece que não tem assim, um grande interesse no estudo da lição? Vocês acham que a lição não é legal? Não é que é legal também, às vezes o tempo não colabora também. Tem alguns dias que as lições não são tão legais, sabe? Às vezes eles pedem pra fazer algumas coisas que são meio estranhas, do tipo, escreva uma carta para um idoso do seu bairro, falando o quanto é importante. E do livro também, porque a maioria dos livros a gente não tem. Quando você tem que pesquisar num livro. Isso. Uhum. Ok. Bom, como você pode ver, professor, os adolescentes aqui, eles têm o mesmo tipo de vida espiritual que a maior parte dos adolescentes e que os membros da igreja também. Muitos deles não participam de culto familiar. Essa é uma realidade que você e eu não podemos
mudar, mas podemos tentar ajudar, colocar na mente dos pais a importância desse relacionamento como família, culto em família. Outra coisa importante é nos lembrar que eles, a maior parte deles disse que lê a Bíblia. Muitos deles não gostam da lição da escola sabatina. E porque não gostam, não estudam. Está aí uma grande responsabilidade sua e um desafio. Tornar a lição tão interessante que eles, durante a semana, recorram a ela e sintam alguma coisa diferente, importante, que eles possam depois trazer para a escola sabatina. Outra coisa importante tem a ver com a questão da música. Vocês viram como eles gostam de cantar, gostam de tocar? Então, dê tempo para isso na escola sabatina. Promova um conjunto com eles, que eles possam cantar depois juntos. Faça com que eles participem louvando dentro da igreja, quem sabe em algum projeto fora da igreja. Isso também é importante. O que você deve se lembrar é que aquilo que eles gostam deve ser reforçado. E aquilo que eles não têm utilizado e que é importante, então vem aí a sua parte, que é a parte da motivação. Mas vocês viram como eles gostam de orar? Então, você pode fazer projetos de oração. Aliás, orar é algo místico e o adolescente gosta de coisas místicas. É muito interessante poder orar tendo a certeza que tem alguém que está observando, que está ouvindo e que pode fazer alguma coisa. Então, essa questão da oração que você tem trabalhado, continue trabalhando, lembre do louvor, mas fortaleça o estudo da Bíblia e especialmente da lição da escola sabatina. Agora a gente gostaria de saber se vocês gostam de ir à igreja e por quê? Eu gosto de ir para a igreja principalmente por 2 motivos. Um deles é por causa dos amigos, as amizades que a gente tem, mais ou menos um encontro semanal, onde a gente pode conversar com os nossos amigos. O outro motivo é por eu estar participando em alguma coisa. Eu sempre gosto de estar tocando, de tirar uma oferta. Eu gosto de ir para a igreja para participar. Ir para a igreja apenas para assistir o culto, eu não gosto muito. Eu prefiro estar sempre participando. Por acaso, vocês aí, qual a programação da igreja que vocês mais se identificam? Assim, que vocês vão com prazer? A minha escola sabatina lá, porque a gente que faz escola sabatina no ensino médio, entendeu? Então uma coisa nossa. Acho que o que eu prefiro é JA, acho mais legal. Os programas lá. O mais legal lá na igreja é o Jeito Jovem, que é como se fosse num acampamento, mas não é. Porque eles fazem a igreja redonda assim e uma pessoa falando no meio. E aí, tipo, eles vão se debatendo por vários temas. Já eu, sinceramente, eu prefiro o culto de manhã. Culto de manhã e necessariamente o momento de louvor. Para mim, o momento que você louva é fenomenal, amo. Na nossa igreja, na minha da Rê, eu acho que nós dois temos em comum que a gente gosta muito do JA, que é onde nós conseguimos ficar junto com jovens, o público, a maioria é adolescente, sempre é uma palestra e depois tem uma coisa que eu gosto muito, que é o Vai Para Onde, que é onde tipo, junta todos os jovens da igreja e a gente escolhe um lugar onde vão todos os jovens. Ok, vocês falaram mais assim do aspecto social. Agora, vocês acham que teria que mudar alguma coisa do programa espiritual para que ele se tornasse mais relevante, mais significativo para vocês, mais interessante para vocês? Eu acho que a escola sabatina de manhã poderia ser melhorada. O termo da lição, a abordagem da lição. De tarde, eu vejo que as igrejas estão mudando muito. Isso já é um ponto muito bom. Só que eu acho que de manhã, principalmente para os adolescentes da nossa faixa etária, precisam de algo a mais. Precisam de uma escola sabatina mais fervorosa, mas que pegue no ponto que o adolescente quer. Que o adolescente quer. Por exemplo, estou pensando aqui e falar, tipo assim, tinha que ter uma escola sabatina para os adolescentes que, tipo assim, ele saía da escola sabatina, não via a hora de voltar para a igreja de novo no próximo sábado, para saber o que ia ser falado. Uma coisa, tipo, muito extraordinária. O que será que vamos falar sábado que vem, não sei o quê. Tipo, um tema comentário, assim. É diferente do que... Uma coisa lá na escola sabatina da minha igreja é que, tipo,
lá todo mundo, assim, é legal ir pra escola sabatina e tal, só que na hora da história que a professora conta, todo mundo para, não presta atenção e fica conversando. Então, sei lá, acho que podia ser de um jeito melhor para todo mundo participar, entendeu? Se a lição em si tivesse algo a mais para dar, eu acho que os professores conseguiriam dar esse algo a mais e nós poderíamos receber. Porque, por exemplo, eu tenho um louvor na escola sabatina. A gente ama o louvor. Tem a percussão, o violão e tal. A gente faz umas 4, 5 músicas, canta e depois vem essa parte. Aí todo mundo fica assim. As pessoas não interagem. Não interagem. Por exemplo, Não discutem, não participam da Não conversa. tem isso. Vocês conseguem expressar o conceito que vocês têm de culto? Porque eu entendi que, pelo que eu entendi aqui, vocês vão ao culto para encontrar com amigos. Então, o aspecto social está muito forte. Mas o que é culto? O que é cultuar? Será que a gente vai à igreja para encontrar com amigos ou a gente vai cultuar a Deus? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A gente pode se encontrar com os amigos, mas esse não deve ser o motivo principal. A questão é que você pode encontrar com os amigos em qualquer outro lugar, né? E a igreja... Adolescente também gosta de adorar. Adolescente também gosta de estar com Deus. E não é, a gente não vai só para ver os amigos e tal. Se tiver aquele momento que a gente fala assim, nossa, como é bom adorar, a gente se entrega. Porque adolescente tem essa de, quando gosta de alguma coisa, a gente batalha, vai com a cara, vai dar a tapa a cara por aquilo. E como eu falo, eu gosto da igreja, eu gosto de mim, a gente dá isso, porque vale a pena. Adolescente tem esse lado espiritual muito ativo também. A gente, claro que vem com os amigos, obviamente, só que a gente quer todo mundo junto, todo mundo nesse ponto de adoração. Normalmente, a gente gosta muito de batata frita, por exemplo, né? Batata frita é muito bom, é gostoso, é só carboidratos. Você pode comer só batata frita? Se você comer só batata frita, vão faltar vitaminas, proteínas e outros elementos necessários para a sua nutrição. Na vida espiritual, será que o outro tipo de alimento, além da música que a gente gosta, quem sabe de uma mensagem ou um tipo de assunto que está sendo bem focado no JA, será que não pode faltar alguma coisa para o nosso crescimento espiritual? É isso que ele está perguntando. Será que a gente não precisaria permitir que quem entende mais da nutrição espiritual, no caso o pastor, os líderes da igreja, ditassem aquilo que a gente deve, entre aspas, comer, espiritualmente falando? Eu acho que tudo tem que ser muito equilibrado, né? Porque se você tem muito de um e pouco de outro, depois fica meio ruim. Por exemplo, se eu como batata frita todo dia, mas eu também não vou ficar, por exemplo, nunca comi batata frita na minha vida, né? Por exemplo, você come às vezes, você não come às vezes. E na vida espiritual? Também. Por exemplo, a pessoa é focada na adoração, né? Mas ela também não pode ficar só adorando, mas também não falar para os outros, né? Sobre a volta de Jesus, essas coisas. Mas também não pode ficar sem ler nada, desinformado. Eu acho que é por isso que a gente está aqui também. Porque a gente precisa de porque a gente não sabe realmente que precisamos. A gente só precisa de uma pessoa que seja, digamos, especialista na dieta do adolescente, espiritualmente falando. Porque tudo em demasiado é ruim e em pouco também é ruim. Aí que entra o equilíbrio. Só que para o adolescente esse equilíbrio muda. E nem a gente sabe direito o ponto desse equilíbrio. E aí que está o problema. E aí que vem a nossa dificuldade. Porque a gente quer muito daquilo, a gente quer um pouco daquilo outro, e a gente às vezes não sabe cadenciar. A igreja tem esse equilíbrio, por exemplo, a escola sabatina tem um formato, o culto de manhã do sábado tem um outro formato, o culto de domingo, o culto de quarta são formatos diferentes, o JA, o culto JA tem um formato um pouco mais assim solto, um pouco mais... Vocês não acham que isso aí abrange todas as áreas? Isso, entendeu? Bom, eu acho que esse conjunto de cultos seria uma coisa que abrangeria tudo. Que cada culto é voltado para uma coisa e eu acho que os cultos, junto com o estudo da Bíblia diariamente, nós teríamos um equilíbrio e seríamos pessoas mais completas espiritualmente, tendo todos os lados espirituais completos, tanto em adoração quanto em oração, pregar o evangelho para as pessoas. Acho que esse seria o mais ideal. Então, para alcançar o equilíbrio na nossa cidade, a gente teria que ir para
para todos os cultos, porque se todos os cultos eles são equilibrados, eles abrangem todos os temas, então nós também deveríamos ir a todos, porque assim também a gente alcançaria o equilíbrio, junto com a parte nossa em casa. Você prestou atenção nos altos papos aqui, nas grandes ideias? O que eles disseram e o que eles conversaram é a expressão de uma realidade muito atual e muito contextual. Você veja que existe um aparente conflito aqui entre os interesses individuais e coletivos do adolescente e aquilo que a igreja e como liderança da igreja oferece a toda a comunidade como cardápio espiritual, que é a Bíblia, o culto, com as suas diversas diferenças e objetivos específicos de cada um deles. O que eu gostaria de sugerir a você como professor de seus adolescentes? Primeiro, procure conhecê-los muito bem. Segundo, procure conhecer a realidade onde eles vivem, porque essa realidade pode variar de um local para outro local. Terceiro, procure envolvê-los de tal forma, porque você percebeu que eles disseram que o objetivo primário e principal de ir à igreja é encontrar-se com os amigos. E aí nós voltamos àquela ideia inicial de que você deve trabalhar com os seus adolescentes através de grupo e envolvê-los em atividades da igreja. Isto irá ajudá-los a se interessarem e a participarem da igreja. Uma outra ideia que eu gostaria de lhe dar é procure fazer um cardápio variado. Procure, às vezes, o feijão e o arroz, que é o usual de todo dia, ele pode ser preparado de uma outra forma, de uma outra maneira, para torná-lo mais apetitoso, mais agradável. Então procure tornar o trabalho que você realiza com seus adolescentes de uma forma bem gostosa, agradável, que eles sintam prazer de estar, prazer de voltar, prazer de participar e, sobretudo, de crescer na graça de Jesus, que é o nosso objetivo, fazê-los amarem a Cristo e servi-lo de todo o coração. Vocês gostam de participar das atividades da igreja? Atividades assim, quais delas? Atividades religiosas, atividades sociais, projetos sociais? Do que vocês gostam? Bom, uma coisa na igreja que eu gosto de participar é do clube de desbravadores, porque eu acho que pega todas as partes. Por exemplo, de sábado a gente tem a classe bíblica e a gente faz os cartões com as classes que faz as especialidades que tem as coisas da natureza. É uma coisa assim que não dá pra você não ser tocado assim pelo Espírito Santo, porque tipo, não tem explicação, não é que nem quando você tá na igreja, é diferente. Então, gosto também muito do Ministério da Música, participar na igreja. Agora a gente tá fazendo uma banda, como já falei, lá pra gente tocar em todos os JAs. Eu acho que isso aí é legal também. Muitas pessoas que, por exemplo, não iam em alguns dias, algumas vezes na igreja, uma vez teve uma semana de oração. E muitas pessoas que não iam foram para tocar. Então acho que isso aí é um incentivo para pessoas irem, porque elas vão se sentir importantes, como que elas fazem alguma coisa na igreja. Eu acho que o Ministério da Música é muito legal. Eu acho também que esse novo ministério que vai ser criado, o Ministério dos Adolescentes, também vai surpreender bastante a gente. Então, vocês falaram de coisas que vocês gostam. Vocês teriam uma sugestão de projeto, de atividade que os professores de adolescentes poderiam realizar com os seus adolescentes que vocês acham que daria certo? Então, eu acho que nem eles estão falando para a lição ficar mais atrativa, tipo, dar vida para a história na lição. Porque que ela falou, a Rebeca falou que quando começam a ler a história, todo mundo começa a conversar, tal. Se fizesse alguma coisa bem, tipo, impressionante, como se fosse uma peça, pessoas que ensaiaram para fazer aquilo, uma coisa bem certinha, eu acho que iria atrair bastante pessoas. Tipo, outra coisa também, tipo, por exemplo, igual o desbravador, tipo, do Campuri, só que tipo do adolescente, de equipamento, entendeu? Por ano. Isso é coisa bem legal também. Todo mundo então, social agora. Uma coisa que eu gostaria que tivesse na escola sabatina seria projetos sociais, porque o que eu mais gosto assim na igreja de fazer é participar do multidão de Natal, é a coisa que mais me comove, que eu me sinto mais
feliz de fazer pelos outros e tal. E eu ficaria muito feliz se tivesse coisas do tipo nesse novo ministério que teria, sabe? Eu acho que a gente poderia atingir várias pessoas com isso e ajudaria a, sei lá, a gente crescer como pessoa. É legal o que ela fala, porque quem já saiu para, por exemplo, pintar a parede de asilo, ou ir para asilo, ou ir para orfanato e tal, a gente fala assim, careta não, é muito legal, é legal ter essa parte social, assim, de ajudar o próximo, ter a parte de, tipo, acampar dentro, não dentro da igreja, mas pega dentro da casa de alguém, faz um acampar dentro, vai num sítio, é muito legal. E na questão da lição, eu tenho tive uma professora de química que eu não esqueço, é fantástica, e eu não gosto de química. É que nem lição, a mesma coisa, pega um professor que saiba dar, cara, vira algo coisa chata se torna bem mais muito legal. Eu acho que a gente não gosta só de assistir, a gente precisa participar. Quanto mais a gente participa, mais a gente se sente à vontade, mais a gente tem... Mas a gente entende também. Isso, a gente se sente útil, exatamente. Uma coisa que também tem que melhorar, como todos acham, a lição, porque é sempre o mesmo modo de estudar a lição. Eu acho que a gente devia mudar também, porque fica meio enjoativo estudar sempre de um modo. Vocês levam caneta, papel, todo mundo tem sempre ou não? Não, é o celular. Durante o culto, vocês enviam torpedos para algum amigo, etc? Se comunica com alguém ou não? Eu sempre costumo enviar, que eu acho que também não é certo, mas... Facebook? Na igreja? Em que momento acontece isso? Eu sei, mas quando... É no ponto que o culto já não tá ficando mais legal. Você cansa, assim. Quando você cansa. Porque... outra maneira de ficar ligado. Tem pregador que... Tem pregador que não sabe pregar. Não é que ele não sabe. Não é que ele não sabe. Enjoativo o culto. Não, ele começa tem pregador bem, que... só que vai falando... Ele falando da Sony, entendeu? Tem pregador que faz pregação muito longa e fica cansativo. E às vezes no final você aprende menos do que um pregador que é objetivo, faz uma pregação interessante. E não, tipo, você tá uma pregação interessante, você tá ligado lá, você tá falando, você tá percebendo, você tá ouvindo o que a pessoa tá falando, você tá aprendendo. Bom, professor, você viu que os adolescentes gostam de participar das atividades da igreja quando essas atividades são significativas para eles, especialmente aquelas em que eles estão envolvidos, aquelas que existe um espaço para eles trabalharem. Você percebeu também que eles gostam bastante de atividades sociais, aquelas que eles fazem em favor de outros, mas também sempre lembrando que o interesse é sempre em grupo. Todas as atividades que eles participam juntos só fica interessante exatamente por estarem em grupo. Agora, uma coisa que chama atenção é que eles se fecham e se voltam para alguma coisa que interessa apenas a eles, que é o caso de usarem o celular para conectar-se com alguma rede social, quando aquilo que eles estão ouvindo não é de interesse. Então, os professores deveriam se lembrar que eles deram várias ideias aqui com respeito à escola sabatina. Coisas que eles gostariam de falar, que gostariam de fazer, como a lição deveria ser passada. E também seria importante que eles trabalhassem com os adolescentes fora da classe da escola sabatina, levando-os a fazer os projetos que são de interesse deles. Nós vamos entrar agora num tema que eu tenho certeza que ele é bem familiar a vocês. E para isso nós temos um amigo que está aqui conosco, gostaríamos de chamá-lo, Juninho. Ele trabalha na Rede Novo Tempo, cuida das mídias e das redes sociais, né? Você poderia falar um pouquinho? Na criação de blogs. Tudo bom com você? Tudo bem. Que legal. Gente, eu só quero conversar um pouco com vocês, saber um pouco mais sobre o que vocês gostam na internet. E a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: qual a primeira coisa que vocês fazem quando vocês chegam em casa? Vocês ligam o computador? Liga o computador e entra no Facebook. Abre Facebook. Não abre programa nenhum.
Abre direto a internet. Facebook, mais exatamente. Você é Facebook. Todo mundo? Eu MSN, já Eu abro o MSN A primeira coisa primeiro que faz e depois vou pro Facebook. Meu MSN automaticamente ligo o rede. Já entra automática. E quais são as redes sociais assim que você mais usam? Vocês já citaram alguns aí, o que mais? Facebook e Twitter. Orkut era até- Orkut é passado. Orkut não está usando tanto mais como usava, né? Tá bom. Agora uma coisa. O que vocês consomem na internet, fora as redes sociais? Jogos. Pesquisa. Pesquisas escolares também. E, por exemplo, vídeos. Que tipo de vídeo vocês gostam de ver na internet? Vários. De música também, variadas. Música, videoclipes? Sim. Tá, mas e blogs? Vocês entram em algum blog engraçado? Vocês gostam de algum tipo de conteúdo? Do clube? Clubes gravadores. Mas algum tipo de vídeo diferente vocês gostam? E quando você pega um vídeo, vamos dizer assim, você pega um vídeo engraçado, um texto bem legal, você tem o costume de compartilhar para seus amigos? Você envia para eles? Sim. Alguma Coloco lá frase no vai link no do Twitter Facebook. e coloca. Eu tenho isso bem focado no Tumblr, que é automaticamente o seu site, basicamente. Aí você pega o que você gosta, você posta lá, aí você vai mandando as pessoas que te seguem, reblogam e tal, e é literalmente isso. Você pega vídeo, pega imagem, pega tudo que você gosta e vai jogando lá. Tá, agora uma outra coisa legal para a gente discutir agora. E de sábado? Como é que você utiliza a internet? Você usa a internet, você entra, o que você acessa? Pra ser sincero, eu entro todo sábado na internet. Eu entro no Facebook e fico conversando com as pessoas lá. Também tem algumas da igreja e tem umas que não é. Mas eu converso mais com as que são da igreja. Mas eu acesso todo sábado, sem... E o tema é religioso ou não? Não, é as redes sociais mesmo. Mas você não pode conversar na rede social o tema religioso? Pode. Não, mas você normalmente, você fala sobre a vida da pessoa ou você faz um comentário bíblico? O que você faz? Eu não toco muito nos comentários bíblicos. E os sites da igreja, os sites oficiais da igreja, vocês entram? Eu só sei de um. Qual que é? A casa publicadora. Se você for pensar na internet em geral, como vocês começaram a comentar há uns minutos atrás, o que você usaria da internet para melhorar a sua escola sabatina? A classe de escola sabatina? O Google. O Google? Que é uma fonte de pesquisa bem... É melhor. É a melhor que tem. Que aí lá você pode ter... Tem também a escola sabatina na internet também. Aí dá pra você estudar por lá. E Aí fica mais fácil também. em termos de interatividade? Então, como eu tava falando aqui, mas já falaram que já tem a rede social adventista. Então acho que devia ser mais divulgado e tal, para todos os adventistas chegar no sábado e entrar nessa rede social. Um blog também seria uma boa opção também, tipo um blog só pra escola sabatina daquela igreja, entendeu? E tipo, depois tem tipo, todo mundo poder entrar também e falar o que quiser. Vocês acham que se o professor, ou até um de vocês, criasse uma página no Facebook, para vocês só comentarem sobre a lição daquela semana, pra vocês trocarem recado um com o outro, com o próprio professor, você acha que ficaria mais interessante? Uma boa ideia. Bem Bem melhor. Muito certo. Porque a maioria das pessoas da escola sabatina tem acesso à internet e ao o mais comentado hoje em dia é o Facebook. Então a gente também tem uma página no nosso clube e a gente só coloca coisas de o que aconteceu no clube, o que a gente mais gostou e dá também conselhos, entre aspas, e sugestões lá. Tá, e vocês seguem o seu professor da escola sabatina, o pastor da sua igreja, no Twitter, no Facebook? Não. Nenhum de vocês? Até porque eu acho que eles já estão um pouquinho passados, assim, eles não têm essas coisas. O meu tem, o pastor tem, mas Eu conheço alguns pastores que têm e eu sigo alguns deles. Pastor Eu tem sigo. Facebook, isso aqui, ó. Eu tenho Pastor um tem. filho do pastor. Vocês estão dispostos a ajudar os professores, se for o caso, e lá, professor, vamos criar uma página aqui, dar ideia para ele. Tipo assim, quem não sabe mexer no MSN, todos sabem, né? É como se fosse mensagem. Então, se fosse para conversar tal, sobre o tema da lição, que nem o Facebook tem um chat ali embaixo. Tipo, conversar por lá tal, tirar alguma dúvida durante a semana, fazer tipo um grupo, uma sala na internet e conversar, várias vezes se não juntar e conversar tal, sobre vários assuntos. Agora, pensa assim, se a gente fosse adolescente, principalmente, ama debater. Ama debater. A gente ama debater. Assunto novo, então, nem se fala. Agora, se a gente chegasse na igreja e falasse, vamos debater disso, tipo, pode ter certeza que essa rede,
social de 3 pessoas ia aumentar muito, porque várias pessoas iam começar a gostar, iam querer ver, iam entrar, falar, nossa, eu quero participar desse diálogo, quero ver o que é a ideia deles. Tá, o que eles estão conversando lá? Vamos ver o que eles estão conversando, aí já vai juntando um monte. É aí um muito vai legal. falando pro outro e tal. Mas Aí... essa seria uma forma também de evangelizar pela internet? Com Isso que eu ia falar agora, porque isso daí também pode ser uma forma de divulgação da nossa religião. Gente que está fora da igreja pode vir para dentro, seguir a Cristo só pelas redes sociais. Agora, mais uma coisinha que eu quero falar com vocês. Por exemplo, vocês falaram muito de música, que vocês gostam de música. E quando vocês estão de sábado ou na sexta-feira à noite, não tem o que fazer. Vocês entram no YouTube, no Vimeo, vocês veem clipes, comentam, divulgam. Eu toco música. Por exemplo, sexta, sábado à tarde, essas coisas assim. Eu não evito entrar porque eu acho que perde um pouco daquilo que eu queria encontrar no sexta-feira à noite, no sábado e tal. Por mim, eu não costumo entrar muito no YouTube ou redes para ver videoclipes, assistir música na sexta à noite e no sábado. Porque eu acho que não se encaixa com o clima. Não, mas a minha pergunta é justamente o nosso material, o material da igreja. E nós temos muitos cantores bons. Eu, por exemplo, às vezes sexta-feira à noite, quando não tenho nada, eu vejo Arautos do Rei no YouTube, eu vejo um pouco de Gator, entendeu? E eu gosto, eu vejo um pouco de vídeo. É desses que eu estou perguntando para vocês. Uma outra perguntinha. Eu acho que agora nós já vamos passar para o pastor. Vocês se veriam atualmente sem as redes sociais? Não, difícil. Eu imagine uma escola sabatina. Vocês fazendo parte de uma mesma escola sabatina de adolescentes e vocês têm um professor. Durante a semana, como vocês viriam esse professor enviando mensagens do Twitter para vocês? Por exemplo, 3 horas da tarde o professor mandaria uma mensagem assim na terça-feira. E aí, pessoal, tá firme na fé? Já fez oração hoje? Daqui a pouco uma outra mensagem. E aí, você já leu a sua lição? Já fez o seu culto? Você acha que isso funcionaria? Daria certo? Ajudaria ou não? Seria legal também, tipo, você esqueceu de alguma coisa, ele lembra você, aí você vai lá, é verdade, tem que fazer isso e tal. Quer ver um outro risco destas redes sociais? É muito legal isso, tudo que vocês falaram é isso daí mesmo. Mas veja, qual é o filtro? Qual é o sensor? Só um pouquinho. Estou fazendo algumas perguntas de reflexão. Qual é o filtro? Qual é o sensor? Por exemplo, hoje, qualquer pessoa pode jogar as suas ideias na rede e essas ideias são compatíveis com o que a Bíblia fala, com o que Deus diz. Por exemplo, uma discussão, uma análise é correta, não é correta? E aí, quem vai filtrar isso? É aí que está a questão, porque vocês perceberam no início das nossas discussões aqui, nós chegamos à conclusão de que o grupo acaba influenciando o adolescente. Ou influencia, ou ele influencia o grupo. E as redes sociais acabam se tornando um grande grupo, certo? E um grupo que às vezes você não tem muita certeza quem está nele, quem é. Porque quando você está presente, você sabe quem é a pessoa. Porque muitos se escondem atrás de um pseudônimo, atrás de um nome falso, entendeu? E acaba falando e dizendo e promovendo aquilo que... E daí o perigo, aí foi o que a professora Sônia perguntou. Qual é o padrão? Qual é o padrão? Qual é o critério para eu dizer, para eu avaliar? Pastor, para isso eu tenho algumas dicas para vocês. Por exemplo, primeiro, as pessoas que você está seguindo, você sabe que o conteúdo que ela sempre posta é legal? No caso que você citou, esse link é muito louco. Mas quem que achou muito louco? Qual que é o padrão do louco daquela pessoa? Ou seja, ela já postou outras coisas interessantes, legais. Por exemplo, você tem que estar sempre de olho na sua rede. Uma outra dica para vocês, nem sempre a gente deve colocar tudo que a gente pensa. Porque às vezes a gente pode estar falando uma coisa bonita para alguém, você deveria conhecer o Jesus que eu conheço. E daqui a pouco você linka uma outra coisa que para você achou engraçado, mas tem um duplo sentido. E aquilo vai influenciar mal. Aquilo pode fazer um mau testemunho, pode dar um mau testemunho. Não dá para esconder a cabeça na areia. Deu para perceber? Esta é a realidade. Nossos adolescentes, nossos jovens, nossos filhos estão conectados na internet, estão conectados nas redes sociais e nós, como professores, como educadores, como líderes espirituais, temos que estar atentos a estas realidades.
Se você reside, se você mora numa região onde estas realidades são bem diferentes, bem pontuais, os seus adolescentes ainda não têm esse material, assim, não têm acesso à internet, tudo bem, melhor para você. Mas preste atenção, se a sua realidade é semelhante à que nós acabamos de presenciar aqui, você não pode ficar por fora, você tem que orientar, assessorar, dirigi-los, você tem que conversar com eles, você tem que explorar esse potencial para ajudá-los a crescer, para ajudá-los a transmitir a fé, a esperança para outras pessoas, fazendo sempre a vontade de Deus e o plano do Senhor. É um caminho sem volta, é um caminho sem retorno, não dá mais para voltar atrás, daqui para frente, eu acho que vai ser assim até Jesus voltar. O que como educadores e professores e líderes espirituais, o que temos de fazer é explorar estes recursos e orientá-los, usando-os bem para o próprio bem espiritual deles e de outras pessoas. Que Jesus abençoe você na administração desta realidade. Bom, vamos continuar nossa conversa e agora é outro assunto. Ou seja, como é que vocês usam o tempo livre de vocês? Jogar bola. Ficar na internet. E ficar na internet também. Eu jogar gosto bola. bastante de assistir televisão. Se vocês participassem assim de uma classe de adolescentes e a liderança dessa unidade elaborasse alguns projetos recreativos, vocês acham que seria legal? Sim. Que projeto, por exemplo? Teria alguma ideia de algo que vocês achariam bom? Acampamentos. Acampamento? Sociais. Que nem o clube de jovens da nossa igreja fez, eles fizeram tipo uma social. Sim. Reuniram um pessoal para jogar na quadra da escola adventista. De Cotia. Aí a gente joga futebol, a gente joga vôlei, interage com todo mundo. Não, os jovens lá da nossa igreja, eles vão para vários lugares. Por exemplo, o lugar que eles mais vão é na minha casa. O pessoal vai lá, eles nem pedem, falam, sábado que vem a gente vai lá na sua casa, fala pro meu pai. Aí eles vão lá, se divertem. Vocês perceberam, professores, que o que eles mais gostam de fazer é ficar na internet. Ouvir músicas pode ser uma outra opção, mas o que nós estamos sugerindo é que você deveria escutar o que eles gostariam de fazer. Quem sabe você poderia realmente programar alguma atividade social para o sábado à noite, ou mesmo para o domingo, um passeio num lugar interessante. Às vezes pode ser um local cultural. Veja o que tem ali na sua comunidade ou perto da sua igreja, da sua cidade, e comece a formular planos para que esses adolescentes eles possam descobrir outras maneiras interessantes de se recriar sem ser ficar apenas na internet. É claro que isso vai demandar um pouquinho mais do seu tempo, você vai precisar entrar em contato com os pais, vender para eles a ideia, mas vale a pena investir. Quem estuda, por que estuda? Para quê? Qual que é o propósito? Eu estudo para ter uma vida melhor. Porque eu gosto muito de adquirir novos conhecimentos, tanto é que durante as férias eu estou lendo alguns livros e eu vou pegar as provas que eu já tive e reestudar. Além de para passar de ano, claro, para poder passar numa boa universidade, para poder exercer bem a futura profissão. A maioria dos adolescentes tem problema com estudos. Eles não gostam muito de estudar, não gostam muito de ler. Mas há uma diferença entre aqueles que conhecem Jesus dos adolescentes que não conhecem Jesus. A gente percebe que aqueles que têm uma religião, sobretudo os adolescentes com quem acabamos de conversar sobre esse tema, deu para você perceber isso nitidamente. Eles têm sonhos, eles têm perspectivas futuras. Eles acreditam que Jesus vai voltar, eles conseguem identificar os sinais da volta de Cristo e mesmo assim eles têm perspectivas muito sólidas quanto ao amanhã. E você como mentor, como professor e líder espiritual do seu grupo de adolescentes, você deve sempre estimulá-los, orientá-los, ajudá-los a manter sempre os pés na terra e os olhos no céu. Isto é, com planos e alvos bem definidos, claros,
para esta vida, ao mesmo tempo esperando e aguardando o breve retorno de Jesus Cristo. Este é um trabalho muito importante que você pode fazer com os seus adolescentes. O que você usaria para conseguir que os adolescentes participassem? Eu faria mais sociais. Eu acho muito legal ter social. Ou um sábado ir em uma outra igreja, participar da Escola Sabatina dos Adolescentes de outra igreja. Ou, como ele falou, ir num parque no meio da natureza, ter a Escola Sabatina no meio da natureza. Diversificar os lugares, não ser dentro de uma sala da igreja, todo sábado a mesma coisa. Eu acho que primeiramente tem que entrar no mundo do adolescente. Porque cada adolescente tem seu próprio mundo, querendo ou não. Cada adolescente tem sua própria visão das coisas, algumas batem, outras não. Mas cada adolescente tem aquele círculo que faz ele ver o mundo daquela forma. Eu acho que primeiramente, se eu fosse professor, eu tentaria ver pelos olhos dele. Para ver nos olhos dele o que tem que ser mudado. O que ele precisa e o que ele quer. Porque a gente tenta mudar, mas sem se interagir, sem entrar, sem estar em contato, sem ter uma amizade. A gente quer mudar, às vezes, uma pessoa sem antes conseguir até mesmo o apreço ou a confiança dela. Então seria envolvê-los nas atividades. Eu gostei da ideia do Gustavo, entrar no mundo do adolescente como professor, se aproximar deles, né? Para ganhar a confiança deles, entender a necessidade deles, o que eles precisam e depois prover atividades envolvendo-os nas atividades. Vocês acham que quando um professor de adolescentes demonstra confiar nele, faz diferença isso? Muita. Faz muita. Porque, como foi dito também, cativa a gente. A gente dá vontade de voltar. Melhora o psicológico. Elogiando, a gente se sente bem. Melhora o psicológico, né? Aumenta a moral da Também pessoa. cria uma amizade entre o professor e o aluno, que eu acho que é importante, que faz com que a gente participe mais, faz com que a gente tenha liberdade de contar para ele essas coisas, para que ele possa entrar no nosso mundo, dar essa liberdade com essa amizade. Como você pode ver, professor, os adolescentes, eles têm a sua opinião, eles têm as suas ideias. E seria muito bom se você fizesse essa pergunta agora, no início do ano, para os seus adolescentes. O que eles gostariam? Permita que eles opinem, porque as ideias deles, com certeza, vão contribuir para que o Ministério do Adolescente na sua igreja possa ser um ministério bem-sucedido. Outra coisa importante, trate-os com dignidade. Todo mundo gosta de ser tratado com dignidade. Mostre para ele que ele é importante. É exatamente por isso que estamos criando esse ministério, porque os adolescentes são importantes. Trate-os com brandura, com amor, e você vai receber isso de volta e eles vão sentir-se à vontade para conversar com você, para abrir-se com você e também eles irão colaborar com você. Não existe outra forma de conseguir a colaboração se não for desta maneira. Então, agora é o momento de você conversar e depois, ao longo da caminhada, continuar, quem sabe, reajustando, revendo e fazendo as mudanças necessárias. Como acham que deve ser o professor de um grupo de adolescentes? Qual seria o perfil, assim, como vocês imaginam que seria o perfil de um professor de adolescentes? Por exemplo, professor jovem que, tipo, seja que nem a gente. Carismático. Sei lá, que não seja sério. Não seja tudo muito quadrado, assim. Tudo certo. Tem que zoar, tipo, descontrair com a galera. Faz diferença ser homem ou mulher? Não. Mas precisa ser jovem ou pode ser uma pessoa de mais experiência e que também seja amigo? O espírito jovem, acho que é o essencial. Espírito jovem. Vocês acham que ele tem que ser, por exemplo, uma pessoa que já tenha filhos, adolescentes, vocês acham que eles entenderiam melhor os adolescentes se fosse casado, pai ou mãe, alguma Acho coisa que não assim? necessariamente, porque todo mundo um dia já foi um adolescente, então já sabe um pouco do que a gente está passando, o que a gente é, e também pode passar pra gente o que ele viveu.
também isso não influencia muito no perfil do professor. Uhum. Então, tanto faz homem ou mulher? Tanto faz. Eu acho que a pessoa tem que ser eclética e mente aberta. Se a pessoa tiver essas duas características, ela já é um bom professor. Agora, e como que ele deve se vestir? Ele precisa se vestir como os adolescentes ou ele pode ser quem ele realmente é? Normal. Cada um tem seu estilo, então isso não vai alterar isso não define se ele é uma pessoa boa ou ruim, se ele é um profissional competente ou não. Então, vamos lá. Então, pode ser qualquer pessoa, não importa a idade, não importa o sexo. A única coisa que é importante é que a pessoa realmente compreenda vocês, seja carismática. Oi? Ter espírito jovem. Trate bem. Tem que ser ela mesma. Porque a gente percebe quando é algo forçado, quando é algo falso. Também não fica legal se for forçado. Não fica. Ela tem que ser essa pessoa por ela mesma. E ela tem que gostar, não por obrigação, mas por amor. Porque quando é uma grande diferença quando a gente faz algo por obrigação, quando a gente faz algo que a gente gosta. E acho que é isso. Deixa eu perguntar, vocês conseguem perceber quando a pessoa está sorrindo para você, mas não gosta de você? Com certeza. É bem isso? É. A gente dá aula se quiser também. Hã? Não é bem agradável pra Porque gente. você vê que a pessoa tá lá, mas ela não tá com vontade de estar lá. Não tá porque ela quer. Por obrigação. Preferia estar em outro Tipo, lugar fazendo que outra droga, coisa. colocaram aqui. E se colocarem, por exemplo, uma pessoa que vocês não gostam na classe? Ah, Tem que Como é aprender que a fica gostar, daí? né? Tem que aprender a gostar. Vocês vão aprender a eu gostar? acho que com o tempo e sendo dessa maneira que a gente tá falando, eu acho que com o tempo a gente aprende a gostar da A pessoa. convivência também ajuda bastante. Depende, se for esse perfil que a gente tá falando, não tem como não gostar da pessoa. E se for bem diferente disso que vocês imaginam? Ah, Tem aí que não. saber carismar. Não, Aí não. tem que ter carisma. Se tiver carisma, dá pra fazer tudo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: a pessoa que vai dirigir os adolescentes, o diretor dos adolescentes, você acha que ele tem que ser um líder ou tem que ser alguém assim igual vocês, que vai junto com todo mundo, ou ele deve ir à frente, mas ser amigo? Tem que saber equilibrar. Tem que ser um pouco dos dois. É tipo, por exemplo, um professor ele tem que ser líder e ao mesmo tempo se misturar com a gente. Então eu acho que o professor tem que ser um líder nas horas que ele tem que mandar, na hora que ele tem que mandar o pessoal tem que respeitar ele, mas na hora de ser tipo um amigo também, todo mundo tem que gostar dele. Ele tem que ser um líder, porque a gente perde o foco das coisas muito fácil. E o professor ele tem que estar ali para trazer o foco de volta, para não deixar a gente perder o foco daquilo que a gente está estudando. Ele tem que saber domar um adolescente. Eu acho que é essa palavra certinha. Ele tem que saber a hora que prender, falar quieto, agora tal, e agora esse momento, momento de bagunça, momento de baderna, momento de parar, momento de prestar atenção. E ele tem que fazer isso. E naturalmente, se ele tiver nossa confiança, se tiver nossa amizade, ele não vai precisar fazer isso brigando, ele não vai precisar fazer isso gritando. Se ele falar, a gente atende. É que nem um professor gente boa. Se o professor entra na sala e a gente gosta de ser professor, a gente fica quieto. É a mesma coisa com o professor de escola sabatina. Eu concordo com eles. Não é qualquer pessoa que pode liderar adolescentes. Tem que ter perfil. Não importa se é homem, se é mulher, jovem ou velho. Tem que ter amor, tem que ter carisma, tem que ser envolvente, tem que ser amigo, tem que ser companheiro, tem que ser cristão. Sobre todas as coisas, amar a Jesus em primeiro lugar. Este é o ministério. E se Deus o chamou para você executá-lo, faça-o com amor, com muita dedicação. Arregace as mangas da sua camisa e faça por eles o que Jesus faria se estivesse em seu lugar. Um dia no reino dos céus, você vai encontrar muitos de seus adolescentes salvos pela graça de Jesus, levados a Cristo, sustentados em Cristo e por Cristo, neste mundo desafiador no qual vivemos, pelo seu ministério, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelas orações que fez por eles. Faça isso, Deus vai abençoar o seu esforço e a sua dedicação em favor destas ovelhas queridas e amadas
por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma revisão nos conceitos em cima daquilo que conversamos com o grupo de adolescentes. Há muitos princípios que podemos extrair daquilo que conversamos com eles, das respostas que ouvimos, para o nosso trabalho como líderes e professores do Ministério do Adolescente. Sônia, o que você percebeu daquilo que conversamos ontem sobre a forma como os adolescentes gostam de viver e interagir entre si? Interessante que eles gostam de estar sempre em grupo. Meninos e meninas, então grupos mistos. Eles não gostam de trabalhar com os menores, meninos e meninas de 11, 10. Eles não apreciam esse tipo de grupo, acham que eles incomodam. Mas gostariam de estar entre os mais velhos, até uns 19 anos, porque depois disso, segundo eles, já começam a ter pensamentos muito diferenciados, estão focados já em trabalho ou em outras coisas. Então, é muito bom porque nós podemos trabalhar com eles, fazer com que todas as atividades sejam focadas exatamente no grupo. Já que eles gostam de trabalhar em grupo, então vamos fazer o máximo possível de atividades em grupo para que eles possam sentir-se bem e sentir-se confortáveis. Agora, uma outra questão importante é que eles influenciam e se sentem influenciados. Por isso que a igreja está acabando de lançar esse departamento, o Ministério do Adolescente, para que o adolescente da sua igreja possa caminhar sempre juntos, todos eles juntos, para que eles formem um grupo ali na igreja, para que a influência de fora não seja tão forte sobre eles, que eles venham acabar por perder um pouco daqueles princípios, dos valores que eles podem tirar da palavra de Deus. Que sugestão você daria para os professores? O que eles poderiam fazer para explorar isso aí, atraindo-os para a espiritualidade ou desenvolvendo a espiritualidade deles? Então, o que eles deveriam fazer é usar exatamente o grupo de amigos, já que eles gostam tanto, e através desses amigos envolvê-los numa adoração verdadeira a Deus. Ou seja, usar esses grupos para fazerem ou para serem motivados a participarem do programa da igreja com o objetivo que deve ser realmente aquele pelo qual vamos à igreja, para adorar a Deus. Então, todas as atividades devem começar a partir do grupo. Você percebeu que eles gostam de ler a Bíblia, assim? O que você percebeu nesse sentido? São poucos os que apreciam o estudo da Bíblia, também são poucos os que oram, e a maioria não tem culto familiar, então, professor, a responsabilidade de quase que total de levá-los para Deus é sua. Mas eles não gostam da lição da escola sabatina. Então aqui nós temos um problema. Por isso o professor deveria tornar a lição tão atrativa que, apesar daquelas coisas que eles não gostam, como o excesso de leitura, por exemplo, eles pudessem ainda assim sentir interesse em descobrir o que a lição está trazendo para eles que pode ajudá-los hoje, no dia a dia. Outra coisa que nós percebemos é que quando o culto na igreja ou uma atividade na igreja não está interessante, eles simplesmente se desconectam, eles se desligam e aí vão mexer no celular, porque todos levam celular, né, para a igreja. Há algum tempo atrás, os adolescentes levavam papel e caneta para a igreja e nós percebemos que eles não fazem mais isso, mas eles têm o celular e aí eles se desligam do que está acontecendo na igreja e então a atividade tem que ser interessante, o culto tem que ser relevante para que nós possamos atingi-los e, sobretudo, as atividades na escola sabatina. E tudo que você fizer com eles tem que ter esta coisa assim, para chamar a atenção. Novidade. E manter o interesse. Novidade, manter o interesse deles. Uma outra coisa é que não pode ser nunca temas muito demorados. Esse é o problema do culto, por isso que eles se dispersam. Assim como eles também têm dificuldade na escola, eles não gostam de estudar, eles mesmos disseram isso. Eles não gostam de estudar porque eles não gostam de perder um longo período de tempo com uma coisa só. E é por isso que eles, então, preferem, por exemplo, trabalhar com a internet, porque é tudo muito rápido, acontece muito rápido, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, nesse sentido, então, o professor tem que dosar muito bem o tema, o assunto, quando percebe que está caindo o interesse, mudar para outra coisa, para que eles mantenham o interesse sempre focado. Sim. Daquilo que nós conversamos com eles, o que você poderia sugerir aos professores relacionado com atividades ou projetos que poderiam ser desenvolvidos com eles?
Ok, uma vez que eles gostam tanto de projetos sociais, porque eles gostam de participar, eles gostam de se envolver, então poderíamos sugerir algumas atividades. Por exemplo, Feras Úteis é o novo nome que vai ganhar aquele projeto que se faz nas férias. No caso dos jovens, é o Projeto Caleb. Para eles, Férias Úteis. O que é isso? Eles vão poder participar nas escolas cristãs de férias, auxiliando, ajudando, sendo um líder de equipe e ajudando até na montagem e tudo mais. Outra questão, uma coisa que eles poderiam fazer e que eles gostam bastante, seria tipo flash mob. Se você não sabe o que é isso, é um tipo de mobilização de um grupo para formar de maneira inusitada alguma coisa, apresentando uma ideia, tipo assim, promovendo um marketing. Então, o que eles poderiam fazer? Bom, quando tem Vidas por Vidas, como uma das meninas mesmo disse, ela não pode doar sangue, mas ela pode ajudar a fazer propaganda desta doação. Vai haver uma conferência, vai haver uma Semana Santa, tem um programa especial da igreja, o Quebrando o Silêncio, eles podem se envolver fazendo flash mobs, eles vão gostar bastante. E pode olhar lá na internet, tem várias ideias, sugestões do que eles podem fazer. Outra questão que eles também gostam bastante, e eles disseram aqui, é cantar, é tocar. E quem sabe você pode formar lá na sua igreja um grupo para cantar, para tocar, ou fazer aquele conjunto de libras, é uma linguagem especial, o adolescente aprende muito depressa. Eles podem participar de algumas atividades sociais, como o Dia do Abraço, eu anotei aqui o Abraço Amigo, o Dia da Alegria, o Dia do Estudante. Então, várias datas assim que são significativas ou projetos especiais que eles podem fazer junto à comunidade, além de projetos aqueles famosos, né, de visitar asilos, orfanatos, porque o adolescente trabalhando junto e indo servir aos outros com esse projeto missionário na mente, vai ser mais fácil encontrar Deus. Sim. Então preste atenção, realize projetos para envolvê-los, porque quando eles estiverem envolvidos fazendo alguma coisa, isso vai ajudá-los. Não só projetos externos, mas internos também. Eles têm que participar na música da escola sabatina, na música da igreja, nas atividades internas da igreja, nas atividades internas da classe da escola sabatina. Isso vai fazer a diferença porque eles gostam de participar. Então eles sairiam da arquibancada, deixariam de ser meros espectadores para descer ao campo e participar das atividades. Não é isso, Sônia? Exatamente. E além disso, eles também gostam de atividades fora, como foi dito, por exemplo, um passeio. Quem sabe uma vez aí por semestre ou por trimestre, um passeio especial com a classe. E uma outra coisa que eles também gostam bastante é o uso da internet, e depois você vai ter algumas dicas, mas aproveite isso também em favor do programa da Escola Sabatina. Eles podem pesquisar algumas coisas interessantes e trazer relacionadas com a lição da Escola Sabatina ou com a carta missionária e etc. Nós queríamos chamar a sua atenção para um detalhe. O ambiente no qual você vai trabalhar com seus adolescentes. Esse ambiente tem que ser um ambiente agradável, um ambiente da cara deles, do jeito deles, um ambiente gostoso, no qual eles se sintam à vontade. Não sei se você percebeu no diálogo que tivemos com eles. Eles disseram que às vezes não têm vontade de voltar para a escola sabatina, eles queriam ter esse desejo, eles queriam ter vontade de retornar, porque foi tão bom, né, um ambiente tão agradável. Preste então atenção. Você acha que esse ambiente tem que ser parecido com televisão, Sônia? O que você acha? Porque alguns professores às vezes se perdem um pouquinho, imitando algumas coisas que acontecem por aí no mundo televisivo. O que você pensa sobre isso? Temos que nos lembrar que a Escola Sabatina é um momento que nós queremos conectá-los com Deus. Então, qualquer coisa que cheire a televisão, ao cinema, ou alguma coisa relacionada com futebol, isso vai dispersar a mente em vez de trazê-los para o que nós queremos. Agora, vocês perceberam como eles aqui, com 4 câmeras ou 5, uma equipe observando, e eles conseguiram se sentir à vontade para conversar conosco? É porque o tipo da forma como eles estavam sentados favoreceu. É claro que provavelmente na sua igreja você não vai poder colocar sofás e fazer uma sala de visitas e puffs. Se puder, ótimo. Talvez não tenha cadeiras confortáveis, mas no mínimo que você poderia fazer era
modificar a sala, o ambiente, pelo menos fazendo um círculo para que eles olhem um para os outros enquanto conversam, ou semicírculos, 2, 3, quantos forem necessários, porque a forma como eles se assentam, se for apenas auditório, eles vão ficar de espectadores, mas se você colocá-los numa outra forma, eles vão sentir-se à vontade para interagir. Então, até o próprio ambiente pode ser assim. Outra questão, professora, resista ao fato de querer colocar figurinhas ali, alguns desenhos interessantes. Tenha alguma coisa que seja interessante para eles. Você pode colocar um painel, tipo um mural, como eles fazem pela internet, onde eles poderiam colocar o nome, a fotografia de quem faz aniversário e cada um escreve ali embaixo a sua mensagem de feliz aniversário. Ou se ninguém está fazendo aniversário, pelo menos mandar recadinhos um para os outros colocando nesse painel. Eles podem escrever ou colando post-its, aí fica ao seu critério. Uma outra sugestão seria que tivesse um painel onde eles pudessem, um mural, onde eles pudessem acrescentar alguns itens que eles descobriram de interessantes, que tem a ver com o dia a dia e que tem tudo a ver com a lição ou com o local para onde vai a oferta. Então, se você tornar a sala assim, não tão cheia de coisas, mas e que eles possam participar nessa decoração, colocando foto daquilo que eles estão fazendo, do programa do sábado anterior, se eles tiveram um projeto missionário, as fotos estariam ali. Então, você vai tornar o ambiente agradável para eles. De tal maneira que ao chegar eles dissessem assim, eu vou levar isso para colocar no mural da minha classe. E ao chegar eles já fossem direto para o mural. Então, seria uma coisa interessante. Agora nós vamos conversar um pouquinho com você sobre metodologia. Um dos pontos fracos ou frágeis que nós percebemos ao conversar com eles foi exatamente o estudo da lição. E eles mencionaram algumas coisas da forma como os professores têm ensinado a lição com eles. Apenas falando, sem muita interação e sem muita aplicabilidade para a realidade da vida deles, do dia a dia. Então, eu queria lhes mostrar que você pode usar recursos concretos que você tem à sua disposição, sem muito custo, para tornar aquilo que é abstrato, que é o ensino da Bíblia para eles, em algo concreto, da realidade deles, fazendo as transferências de aplicação. Eu vou mostrar apenas algumas ilustrações rápidas, como a guisa de ensino para você. Você quer ver? Você podia pegar uma jaqueta de couro. Eu tenho aqui uma jaqueta, mas pode ser também um sapato. Então eu vou usar a Sônia como se a Sônia fosse um adolescente aqui. Então você está estudando sobre salvação, Jesus, a graça de Jesus. Você levaria um casaco de couro ou um sapato e perguntaria, de que material é isso aqui? Eu acho que é de couro, eu espero que seja. Não, é de couro, é couro legítimo, eu posso até testar, colocar fogo aqui, é de couro. Esse couro pertenceu a quem? A um animal. A um animal. Para que esse couro do animal se transformasse numa jaqueta, o que o animal teve que fazer? Teve que ser morto. Ele teve que ser morto, ele teve que morrer. Então ele morreu e o couro dele se transformou numa jaqueta. A jaqueta faz o que comigo? Ela te envolve. Ela me envolve e me protege. O que Jesus fez ao morrer na cruz por mim? A mesma coisa. A mesma coisa. Veja, eu poderia dizer assim, sabe, Sônia, eu tenho aqui uma jaqueta na minha mão, essa jaqueta é de couro, ela pertenceu a um animal que morreu e a morte desse animal me protege, ele deu a sua vida por mim, foi o mesmo que Jesus fez. Nunca faça isso, não dê a aplicação direta, leve-os a encontrar a aplicação. Use o método das perguntas e respostas através de uma coisa concreta, de uma coisa visível, que você possa usar partindo dali para a parte espiritual. Outro exemplo. Uma coisa importante acerca disso, professor, é que toda vez que ele observar um casaco de couro ou colocar o sapato de couro, ele vai se lembrar da lição. Então ela vai ficar ativa na mente dele. Não vai ser uma lição que se esquece rapidamente, que foi mesmo que estudamos, porque é uma coisa que ele está acostumado a ver. Outro exemplo. Aqui eu tenho um rolo de papel higiênico. É uma coisa muito comum, muito conhecida de todos nós. Aí você está estudando sobre o cristão, o ambiente, a vida cristã, onde é que o cristão deve estar.
Você monta uma mesa, assim, uma mesa bem legal, uma mesa de jantar, com talheres, pratos, tá, etc. E agora você coloca o rolo de papel higiênico ali em cima. E pergunta para eles, o que usamos para limpar nossa boca quando estamos à mesa? Não o rolo de papel higiênico, mas um guardanapo. Um guardanapo. O guardanapo é tanto papel quanto o papel higiênico, ok. Mas se nós usarmos o papel higiênico e eu colocar o papel higiênico em cima de uma mesa, o que você percebe? Que está destoando, né? Que está destoando, ele está fora do lugar, ok? Aí você deve perguntar assim, e quando um jovem cristão, um adolescente, por exemplo, vai numa balada? Ele está fora do seu lugar. Ele está fora do seu lugar. Quando ele está, por exemplo, com um grupo de amigos, fora do contexto da espiritualidade, estaria no lugar ou fora do lugar? Então veja, de algo conhecido, concreto, você faz uma aplicabilidade dentro do tema da lição. Então em vez de você estudar a lição só com blá blá blá, só falando, olha esse texto, vamos examinar isso aqui, seguindo lá dia após dia o tema da lição. E alguns até leem a pergunta e pedem para eles responderem aquela pergunta. Não, e quando eles pedem para abrir a Bíblia e ler um texto, vamos agora fazer a leitura do Salmo 119. O indivíduo percebe que o Salmo 119 tem mais de 100 versos, certo? E quem faz a leitura ainda gagueja. Os outros não aguentam, certo? Então você usa essas coisas concretas, práticas, certo? Para você levá-los à espiritualidade. Eu tenho uma coisa rapidinha aqui que eu queria mostrar para você. Ó, eu tenho aqui uma embalagem de leite condensado. Todo mundo conhece leite condensado. Aí eu levo e digo para eles assim, isso aqui é ruim, né? Maravilhoso. Não, é muito ruim. Muito bom. Não é ruim? É gostoso. Como é que você sabe que é gostoso? Porque eu já experimentei. Aí que está, tá vendo? Ó, a Sônia sabe que isso aqui é gostoso, eu também sei, mas eu estou dizendo que é ruim. Mas ela diz que não, que é bom. Por quê? E todos vão dizer que é bom, porque eles experimentaram. E Jesus? Quem experimentou sabe que gostei. Quem experimentou sabe que gostou tem. Você já experimentou Jesus? Então você está falando sobre testemunho, você está falando sobre fé, você está falando sobre espiritualidade. Você parte de algo concreto, né, para um conceito abstrato. Procure estudar assim a lição da escola sabatina e você vai ver a diferença que vai fazer na vida deles e como eles vão se envolver, porque você percebeu que eles gostam de falar? Eles gostam de falar e eles gostam de eles mesmos chegarem às conclusões. Sim. Eles não gostam que você comece a frase, então Jesus veio para nos salvar. É horrível isso. E muitos professores incorrem nesse erro. Sim. Juvenis gostam, né? De primários, juvenis quando eles são menores, eles até gostam. Você percebeu o que você pode fazer? Use o método das perguntas e respostas. E você também, eles vão se surpreender, o próprio professor vai se surpreender, porque você vai perceber que você tinha em mente um tipo só de aplicação, mas eles vão fazer N aplicações, porque eles têm essa capacidade de pegar muito rápido o que você está querendo ensinar e de tirar outras lições a partir daquela que você começou. Uhum. Evite muito perguntas fechadas, tá bem? Você pode usar, elas são úteis. As perguntas fechadas são aquelas que exigem uma única resposta. Procure fazer perguntas interpretativas, explicativas, que exijam uma resposta um pouco mais elaborada. Uma pergunta fechada poderia ser assim, quem foi que matou o Golias, por exemplo? Quem matou Golias? A única resposta seria Davi. Ok, não está errado. Agora você poderia... Quais seriam as implicações da morte de Golias por Davi? Ele teria que explicar. Certo? Ele teria que dar uma explicação. Por que foi que Davi conseguiu vencer o gigante Golias? Qual foi o segredo que estava por detrás de Davi? Ele tem que explicar. Qual a relação que existe entre o problema que Davi tinha e os problemas que nós temos hoje? Então ele vai ter que dar uma explicação. Evite perguntas fechadas, embora você possa usá-las, como eu já disse, mas explore as perguntas interpretativas e explicativas, aquelas que exigem uma explicação. Você vai se surpreender, como a Sônia disse, com as respostas e com as aplicações que eles irão dar. Uma outra coisa importante, agora não só com respeito à lição, mas também com respeito à lição. Dentro da classe do adolescente, procure dividi-los em equipes, né, para que o maior número de atividades sejam feitas por eles. Então, por exemplo, tem uma pessoa que é responsável pela recepção,
uma equipe pode ser responsável pela recepção, a outra equipe pode ser responsável por trazer a mensagem musical, a outra pode ser responsável pela carta missionária. E assim, se cada equipe tiver, a outra pelo louvor, então se cada uma tiver uma atividade para fazer, você vai perceber que eles vão se envolver, porque hoje a minha equipe vai fazer isso. Eles vão chegar mais cedo, eles vão se envolver e vão participar. Então, a participação e na hora da lição a mesma coisa, que eles também possam todos participar, de maneira que eles possam falar, eles possam dar suas ideias e quem não estudou nada também possa ser envolvido. Sim, é verdade. Até quem não estudou, porque você percebeu que muitos não gostam de estudar a lição. E se ele não estudou a lição, ele vai ficar lá mudo, parado. E mudo e parado um adolescente não fica, então ele vai inventar alguma coisa para fazer. Mas se você integrá-los numa equipe, num grupo, ele vai se preocupar, né? E até sem ter estudado, ele vai acabar estudando ali com o grupo, certo? Essas rápidas considerações que fizemos, nós sabemos que elas não são conclusivas. Há muita coisa mais a ser explorada. Mas entendemos que são ideias que, se você se preocupar com elas e com esses princípios, você poderá realizar um grande trabalho no ministério com adolescentes. Concluindo, gostaríamos de chamar a sua atenção para você como professor, você como líder dos adolescentes. Descobrimos na conversa que tivemos com eles, de que eles esperam que você seja carismático, que você os envolva. Eles querem se apaixonar por você, eles querem ver em você um líder, um modelo, um mestre a ser seguido. Se preocupe, tá bem? Com esse detalhe muito importante. Sônia, você acha que um professor de adolescentes deve, por exemplo, se vestir como eles? Eles disseram que isso não é necessário. Eles disseram até que pode ser uma pessoa mais idosa, pode ser uma pessoa mais jovem, mas o ponto que eles mais procuram é uma pessoa que seja agradável, uma pessoa que possa rir com eles, que possa ter um bom espírito de humor com eles. E não precisa ser uma pessoa perfeita, mas eles querem ver alguém que saiba exatamente como resolver as dificuldades, como enfrentar os problemas, para que eles possam fazer a mesma coisa. Então, eles estão procurando em você um modelo. Aliás, hoje, os adolescentes estão procurando modelos. E eles esperam que você seja esse modelo para eles. Você deve ser simpático, você deve ser atencioso, estar disponível, ser criativo, aceitar a criatividade deles, buscar a ajuda deles para criar programas interessantes, para tornar as reuniões interessantes. Então, você tem que ser uma pessoa de mente aberta. Tá. Você acha, Sônia, que chamar a atenção deles assim com rigor, porque às vezes o professor vai sentir necessidade de chamar a atenção deles assim com rigor ou com firmeza excessiva, produziria bons resultados? Eu acho que a melhor maneira de você chamar a atenção é pessoalmente, particularmente. Eles não gostam de ser ridicularizados na frente do grupo. Então, se você chamar a atenção na frente do grupo, quem sai perdendo é você. Então, converse particularmente com cada um. No grupo, quando você tem que chamar a atenção, você pode chamar, mas de uma forma mais, não direta, né? Mais geral e meio que, talvez, conforme, depende muito da sua maneira de ser, mas a melhor maneira seria meio na brincadeira, né? Para que eles não se sintam magoados e ofendidos. Este é um ministério maravilhoso. Trabalhar com adolescentes é algo que vai marcar sua vida para sempre. Você vai sentir que no momento em que estiver envolvido com eles, os frutos não são imediatos. Eles não vão dar um retorno assim imediatamente. A longo prazo você vai perceber os frutos do seu trabalho, mas vale a pena investir nesse ministério. Gosto muito daquele texto de Tiago, capítulo 1, verso 5. Quem tem sabedoria, peça a Deus que Ele dará com liberalidade. Deus vai dar, peça sabedoria ao Senhor. Ore, jejue, busque conhecer, leia, estude e Deus vai te capacitar. Eu tenho certeza disso. Sônia, o que você diria para concluir a conversa com os professores sobre estas ideias e esses princípios que acabamos de conversar? Eu acho que tem um texto da Bíblia que ele é muito importante para cada professor. E esse texto está lá no livro de Deuteronômio,
no capítulo 4, verso 6 em diante, que fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E daí vem como é que o professor pode ensinar sobre Deus. Primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar com todo o entendimento, com toda a força. Se você ama a Deus, aí você vai conseguir transmitir esse amor a Deus de maneira intensa para eles. Aliás, o verso fala isso, que depois que você ama a Deus, você vai poder inculcar no coração deles, na mente deles, aquilo que você ama. Como você pode ver, professor, uma das coisas que chama muita atenção dos adolescentes é que eles estão sempre com o celular na mão, eles estão plugados na internet, vivem navegando e gostam muito e participam das redes sociais. Como esse é um tema muito atual e muito importante e necessário, nós estamos aqui com o Marcos Júnior, ele é da TV Novo Tempo e ele é o responsável pela internet na Novo Tempo, web, redes sociais. O que você tem para dizer para a gente sobre essa geração aí, chamada geração Y, que são os nossos adolescentes, mas são Y quase Z, né? Porque eles são multifocados, como os da geração Y, e estão muito ligados na internet, como a geração Z. O que você tem para dizer sobre eles? Olá, professora Sônia. As estatísticas dizem que 77% dos jovens afirmam que não possuem limite algum no tempo em que podem ficar na internet. 55% dos jovens reconhecem que ficam tempo demais na mesma. 44% dizem que passam 4 horas por dia conectado. 80% dos jovens internautas preferem os sites de relacionamento. 72% de comunicadores instantâneos, assim como Messenger, Skype. 54% dizem que possuem algum colega que já encontrou com um amigo virtual. 27% afirmam já ter encontrado presencialmente ao menos uma vez amigo que conheceu pela internet. 72% dos jovens publicam suas fotos e 51% dos mesmos divulgam os seus dados pessoais. Então, esses são números para os professores entenderem que eles estão muito na internet, eles se expõem demais na internet. Professor, você tem que entender como o seu aluno ele está online, ele sempre está online, você tem que ficar online para acompanhá-lo. Interessante que nós vimos aqui que alguns disseram que ficam bem mais de 6 horas na internet. Então, isso é um dado preocupante. Agora, como é que o professor vai ficar sempre online? Vamos dizer assim, os adolescentes não trabalham, os adolescentes vão para a escola e no outro período eles estão livres e tem muito tempo ocioso. E o professor? Eu tenho algumas dicas para os professores. Primeiramente, se você não tem nenhuma conta numa rede social, crie no Twitter, no Facebook, são os principais que eles usam atualmente. Você também pode tê-los no MSN, como outros comunicadores instantâneos. Mas o comunicador instantâneo depende que a pessoa esteja online ao mesmo tempo. Já as redes sociais, você pode mandar um recado e depois você pode acompanhar. Ele vai responder, independente se você está online com ele no mesmo tempo. Outra coisa, se você tem alguma dificuldade para criar essa conta, se você não é tão high-tech assim, peça para o próprio aluno te ajudar. Me ajude a criar a conta, me ensine como eu posso utilizar assim. Dessa forma, ele automaticamente vai começar a te seguir, ele vai indicar para os colegas próximos e ele vai te dar umas dicas legais como manter na internet. Uma outra coisa legal, manter o contato com eles durante a semana, não só no sábado, porque o interessante deles é eles entenderem o que você se importa com eles, você quer ser amigo deles fora daquele momento ali, você não é simplesmente uma questão hierárquica, você manda, você é professor, não, você tem que ser amigo deles. Então, durante a semana, mande uma mensagem, mande um recado, esteja sempre em contato com eles. Outra coisa importante é você marcar alguns encontros offline. Na internet você pergunta como você está, está bem? Que tal a gente sair para tomar um suco natural esse final de semana, no domingo, ou vamos no meio da semana se houver disponibilidade? E você, na internet você tem um momento de você encontrá-los. E fora da internet você vai poder criar um relacionamento melhor, até assim vai ser uma forma deles entenderem que o mundo offline é mais importante que o mundo online. E posso só fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, eu sou um professor de uma classe de adolescentes. E aí eu tenho alguns alunos que eu sei, eles estão na época de provas. Eu poderia mandar um recadinho, quem sabe, dizendo assim, estou orando por você, boa prova, ou alguma coisa assim. Você acha que eles iam se sentir invadidos, você está o tempo inteiro se metendo, vamos dizer, na vida deles? Não, de forma alguma. O professor só tem que cuidar de uma coisa. Normalmente, quando a gente entra numa rede social,
a gente quer pôr muita coisa e fica mandando de tempo em tempo. Você tem que ser moderado, mandar com calma, com tranquilidade. Manda uma mensagem no período da manhã, de repente no período da tarde, manda uma outra mensagem. E como a professora Sônia disse, mande uma mensagem diretamente para eles. Os adolescentes, eles estão na internet consumindo tudo que vem das redes sociais. Dificilmente eles vão a algum site específico para procurar notícia, procurar informação. Ela chega para eles por causa das redes sociais. Então o que é interessante o professor fazer? Ache um vídeo interessante, com conteúdo interessante, conteúdo cristão ou conteúdo até de conhecimentos gerais que você acha que vai ser muito importante para ele. Põe lá na sua rede social, mencione o seu aluno, converse com ele, porque assim ele vai ter acesso diretamente a esse conteúdo. E dessa forma você pode construir melhor o seu relacionamento. Uma coisa que eles disseram é que eles usam as horas da sexta-feira à noite, que já é sábado, e do sábado para estar conectados na internet. Você acha que essa seria uma boa ideia de eles, agora os professores, por exemplo, pesquisarem, como você falou, quem sabe um cantor, né? Ou quem sabe um videoclipe, isso, alguma coisa que eles encontraram lá no YouTube, que seja interessante para eles assistirem nesse horário, e aí ele pode sugerir para eles? Inclusive, professor, você pode criar atividades extras na internet e mandar para os seus alunos, para que eles possam contar algum tipo de ponto para a escola sabatina do próximo dia. Agora, uma coisa que eles disseram é que eles, quando você perguntou, é que eles não conhecem os sites da igreja, que eles podem entrar, ou pelo menos eles acham que talvez não tenha aquilo que interessa a eles. E você falou alguma coisa sobre criar uma rede social para os adolescentes. E qual a ideia? Na verdade, professor, essa página já está criada, juntamente com esses adolescentes maravilhosos que estavam aqui. Eles estão administrando, botando conteúdo e nós estamos trabalhando juntos para poder os próprios adolescentes acharem o conteúdo lá. Lá você pode achar vários sites, domínios da igreja onde você vai encontrar conteúdo interessante. Os professores podem entrar, está aparecendo no GC, os professores podem entrar na página no Facebook e postar conteúdo lá também, comentar. Vai ser bem gostoso essa interatividade dentro do Facebook. Ok, então agora quero perguntar uma coisa, existem professores que eles não entendem nada de computação, né? Eles nem têm um computador em casa, seria interessante que aqueles que têm levassem para a escola sabatina e ali pudessem baixar os hinos para cantar, até para ir mostrando para eles qual é o endereço, né? Onde eles podem encontrar os hinos que eles querem cantar, alguma coisa assim, não é verdade? Eu acho até mais interessante o professor, ele pediu um aluno ali para ele ajudar. Como eu falei no início na questão de ajudar na criação, você pode ajudar também na doxologia, todo o programa que você está montando na escola sabatina. Eu quero ter um momento especial de louvor. Eles falaram mesmo que gostam da parte musical. Ponha os seus alunos, professor, para que eles montem PowerPoints, montem as músicas, de uma forma que eles comecem a mexer também e trabalhar naquele momento da escola sabatina fora do sábado. Agora, e aquelas igrejas que ainda existem em alguns lugares aqui no Brasil e nos outros países em que, na realidade, os adolescentes ainda não têm tanto acesso assim à internet, a maioria não tem um celular. Então, o que isso poderia ajudar os professores? Eu penso que o professor, nesse momento, se você vê que na realidade da sua igreja, da sua cidade, eles não têm tanto acesso, ou às vezes também você pensa que eles não têm tanto acesso, porque não só o Brasil, como os outros países da América do Sul, eles têm melhorado o custo do celular, o custo da internet no celular. Então fique antenado, veja se realmente eles não estão usando. Caso eles não estejam, você fique de olho que em breve eles estarão usando, e você precisa falar um pouco mais a linguagem deles. Como você viu, professor, é preciso se contextualizar. Nós não somos, quem sabe, da geração Y, nem da geração Z, mas estamos convivendo com este novo meio de comunicação, essa nova forma de se postar, de se conversar, de se integrar, e nós precisamos estar atualizados. Jesus, ele usou muito das parábolas. O que eram as parábolas? Era uma roupa nova numa mensagem conhecida que é a mensagem eterna, a mensagem de salvação.
E ele usou as parábolas para contextualizar as lições que as pessoas já conheciam, tornando-as mais objetivas e mais interessantes. É a mesma coisa agora com respeito à internet. É hora de você pegar o Evangelho, que é conhecido e que não pode ser mudado, não pode ser adulterado, mas dar a ele uma cara nova, uma maneira nova de ensinar, para que aquilo possa ser gravado, possa ficar impresso na mente e no coração dos adolescentes e para que possa torná-lo tão interessante que os adolescentes sintam prazer em conhecer mais sobre Deus, sobre a salvação, sobre a Bíblia, sobre a fé e possam se preparar melhor para viver eternamente com Jesus.